Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Milton Gatto, eu sou consultor de comércio exterior. Na videoaula de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a existência dos acordos de comércio internacional, dos quais o Brasil faz parte, e entender um pouquinho das seus requisitos, suas estruturas e os benefícios gerados em relação a esses acordos. Para isso nós temos um programa breve que nós vamos falar o porquê dos acordos, né? Porquê da existência desses acordos, algumas considerações, inclusive no tocante a país de origem, país de procedência e país de aquisição, existem diferenças nisso que deve ser levado em consideração. Os tipos de blocos econômicos, os principais blocos econômicos do qual o Brasil faz parte. Comentaremos brevemente sobre as regras de origem e o respectivo impacto nessas operações de comércio exterior. Bom, quando nós falamos em acordo de comércio internacional, essa é uma tendência da economia globalizada. Não existe país que, por mais desenvolvido economicamente, não pertença a um bloco econômico específico. A finalidade é exatamente a facilitação do comércio internacional, comércio de mercadorias, bens e serviços e assim por diante. E esse benefício, ele é concedido através da redução das tarifas de importação do país que recebe a mercadoria do país que é parte contratante do mesmo acordo. Em tese, essas negociações aumentam o crescimento econômico dos países participantes, via de regra, são formados por países vizinhos, porém nada impeça que sejam formados de outra forma. Trata-se, obviamente, de uma tendência mundial e os economistas afirmam que ficar fora de um bloco econômico é viver isolado do mundo comercial. Essa é a característica que a gente vê em relação aos acordos internacionais. Muito importante, quando a gente fala em acordos do comércio, identificar algumas características como o país de origem, país de aquisição e país de procedência. Notem que os benefícios que são concedidos através dos acordos comerciais, eles beneficiam as mercadorias originárias do país do qual estamos comprando determinada mercadoria. Então, esse requisito de origem ele é muito importante. Nós temos como conceito, quanto ao país de origem, é o local da produção, ou seja, onde foi fabricada a mercadoria, obviamente obedecendo os critérios de origem do acordo em que está fazendo parte. País de aquisição é algo diferente. País de aquisição é onde foi efetuada a transação comercial e país de procedência é aquele onde foi desembaraçada a mercadoria para o país de importação. Então veja que são conceitos diferenciados. No tocante aqui aos acordos internacionais, o importante é o conceito do regime do país de origem que é importante esse conceito. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de blocos econômicos, a saber, áreas ou zonas de livre comércio, as uniões aduaneiras, os mercados comuns e as uniões monetárias. Inclusive, essa classificação, ela é basicamente a estrutura do que hoje é conhecida como União Europeia, né, que seria aí, dentro dos blocos econômicos, aquele mais representativo, né? Foi logo no início uma área de livre comércio, passou por uma união aduaneira, chegou a ser um mercado comum até a atualidade que é a união monetária, onde nós temos aí o euro abrangendo naquela região. Então, exatamente essa é uma fase em que cada bloco econômico passa, onde o objetivo é a eliminação das tarifas de importação, favorecendo as mercadorias originárias do país contratante. Assim sendo, o produto produzido em um país poderá ser vendido em um outro país sem quaisquer impedimentos fiscais. Leve em consideração, no caso Brasil, os acordos internacionais aplicam-se tão somente sobre aquilo que é o imposto de importação. No Brasil nós temos ainda os demais impostos federais, como o IPI,
PIS e COFINS, incidentes na importação, além do imposto estadual, que é o ICMS. Quando estamos falando de acordos internacionais, os benefícios existentes aplicam-se tão somente sobre o imposto de importação. Pelo fato de nós termos uma metodologia dos impostos sobre cascata, a consequência é que a base de cálculo dos demais impostos acabará ficando reduzida. Nós teremos lá a redução do imposto de importação. Esse imposto de importação ele é base, por exemplo, para o IPI, também para o ICMS. O que vai acabar acontecendo é que a base de cálculo dos demais impostos acabam ficando reduzidas. Porém, volto a repetir, os benefícios existentes dos acordos comerciais internacionais aplicam-se tão somente no imposto de importação quando o Brasil estiver importando. Bom, quanto à União Aduaneira, a União Aduaneira é uma área de livre comércio com uma tarifa externa comum. A gente já ouviu falar um pouco disso na nossa videoaula sobre classificação fiscal, onde tivemos a oportunidade de falar da TEC, né? A tarifa externa comum, que é aqui no caso do Mercosul, que é exatamente o que se configura hoje o Mercosul, uma união aduaneira. Ou seja, no âmbito do Mercosul, existe ali a livre circulação de mercadorias com a não aplicação do imposto de importação. E essa não aplicação, a gente vai entender o porquê daqui a pouco, quando a gente vai explicar a metodologia, né, aplicável a esses acordos. Quanto ao mercado comum, a gente já tinha falado uma característica do mercado comum europeu, que já também não é mais mercado comum, já é uma união monetária, é a união aduaneira com políticas comuns de regulamentação de produtos e com a liberdade de circulação e todos os três fatores de produção, terra, capital e trabalho. Quanto à união monetária, então aí sim, é melhor o exemplo, realmente é a Comunidade Econômica Europeia, né, que já é União Monetária Europeia, é a situação em que compartilha uma única moeda, no caso da Europa, mais especificamente o euro, né, que é usado por diversos países da Europa. Além da União Monetária realizada na Europa, nós temos outra situação como o franco da África Ocidental, né, que é a moeda compartilhada pelo Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal e Togo, e o franco CFA da África Central, agora muda um pouco o local, é a moeda de Camarões, República Centro-Africana, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial e Gabão. Então veja que a união monetária é aquela que compartilha uma mesma moeda. Nós temos a tendência de imaginar que é só a união monetária que ocorre na Europa, mas como a gente vê aqui, existem outras localidades que participam, que realizam o mesmo procedimento. Neste slide nós temos aqui o exemplo dos diversos blocos econômicos firmados aí entre os mais diversos países. O mercado comum do Cone Sul, aqui no caso da América do Sul, né, onde o Brasil participa, o Pacto Andino, já mais na América Central, a União Europeia, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e outros similares a estes. No próximo bloco, nós vamos estudar um pouquinho sobre os acordos comerciais dos quais o Brasil especificamente participa.